Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é autoestima. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. É muito comum nós enfrentarmos problemas pessoais, familiares, sociais, profissionais e espirituais. Como fazer para lidar com todas essas situações problemáticas? É o que a gente vai conversar nesta oportunidade, recebendo aqui no estúdio da FEB TV em Brasília, dois psicólogos. Estamos aqui com Daniel Campos, espírita e psicólogo. Olá, Geraldo. Seja bem-vindo, viu, Daniel? Obrigado pelo convite. Que bom estar conosco. E também aqui André Nonato, também espírita e psicólogo, divulgador do espiritismo. Seja bem-vindo, André. Gratidão, Geraldo. Uma honra. Prazer, Daniel. Uma honra também. Prazer, André. Felicidade demais estar aqui. Que bom. Nós vamos aproveitar o nosso tempo falando sobre esse tema tão interessante que é a tal da autoestima. Começa falando para nós, Daniel, exatamente o que a gente entende por autoestima. Autoestima, ela é a valoração que o indivíduo faz, um julgamento que ele faz dos seus aspectos psicológicos, englobando também os aspectos físicos, e a relação desse psicológico e desse físico com aspectos socioculturais em que o indivíduo está inserido. E quando ele vê essa relação desses três aspectos de maneira positiva, ele é considerado como uma pessoa que tem autoestima. A autoestima, então, pode ser alta ou baixa aí, que a gente poderia dizer isso, André? Certamente. Uma autoestima baixa, em geral, tem a ver com uma percepção, né? Essa percepção inadequada de quem de fato você é, o que de fato você veio ser. E aí cria essa inadequação de si para consigo e de si para com o outro. Né? Enquanto que a autoestima alta é uma percepção mais clara do seu potencial, da sua capacidade, do seu merecimento, e te dá comportamentos mais adaptativos, em geral, consigo e com o outro. E nessa questão aí, quando o indivíduo ele se supervaloriza, Daniel, como é que fica a autoestima? É uma visão tanto quanto ainda deturpada? Na realidade, quando o indivíduo faz esses quadros de uma super autovalorização em alguns aspectos, isso se instala um quadro muito interessante, porque vulgarmente o senso comum acredita que dentro da psique o oposto do amor é o ódio, e não é o poder. E quando o indivíduo faz um comportamento, por exemplo, no qual, vamos dizer assim, quase narcísico, né? Num ambiente mais patológico, narcisismo, no caso, vamos pensar assim, num orgulho exacerbado, numa vaidade exacerbada, o indivíduo está compensando um sentimento muito grande de inferioridade, que ele é portador, nesse sentido. Então ele fica muito vaidoso para esconder um aspecto de inferioridade, baixa autoestima. Talvez até uma frustração. Até uma frustração. Ou em alguns casos, nós percebemos também alguns indivíduos que se sentem muito depreciados, se autodepreciam, se sentem para baixo. Na grande maioria das vezes, esses indivíduos têm um problema muito sério na sua relação com o exercício do poder, que é o oposto do amor. Na realidade, são essas pessoas que se sentem muito para baixo, se depreciam. Muitas vezes, se elas são colocadas em cargos de liderança ou passam por dificuldades quando elas têm que expressar uma posição de liderança, elas se tornam um líder destruidor, despótico, o poder lhes toma. Então essas polarizações denunciam que a personalidade não está bem. É necessário trabalhar essa autoestima para encontrar um equilíbrio harmônico no meio. E nesse caso aí, André, o Daniel começou assim já a apontar o que eu gostaria de perguntar. Entre a superestima e a baixa autoestima, o que é adequado? Não se ama o que não se conhece. Então, conhecer, assim, saber quem se é, cria essa condição de evitar tanto o desamor quanto o pseudo-amor. Desamor são aqueles movimentos em que você procura, em geral, em coisas, em aparências, em matérias, algo que vai compensar essa carência, essa fragilidade. E o pseudo-amor são as aparências, as cascas, o poder, que, como o Daniel estava citando,
nos dois movimentos, porque nós não temos palavras adequadas para explicar tudo, a gente chama de autoestima, pode chamar de autoestima, a pessoa pode entrar nesses dois movimentos chamando de autoestima algo que é desamor ou pseudo-amor. Eu vou procurar me embelezar exageradamente ou aparentar poder exageradamente, e você vai olhar e, se você estiver vinculado ao desamor ou pseudo-amor, vai achar que aquela pessoa está demonstrando autoestima, quando na verdade é uma fragilidade do eu. E nesse caso aí, a autoestima anda de mãos dadas com o auto-amor? Certamente, o André foi muito positivo nessa colocação dele, porque a autoestima ela surge dessa autoconsciência, tanto dos aspectos sombrios da personalidade, dos aspectos que consideramos muitas vezes negativos, que às vezes não são, mas socialmente não são muito bem aceitos, e também das nossas virtudes. À medida que o indivíduo faz essa conjunção, essa integração desses dois aspectos na personalidade, ele ganha em autoestima e autoconsciência. E o autoamor, nesse conceito, é um conceito muito mais amplo, no qual a autoestima entra também no autoamor. Como um componente. Como um componente, mas o autoamor não é só autoestima. A gente está vendo aí nessa questão auto é porque é íntimo, é interno, não é? Então, você estava citando a pessoa se embelezar, às vezes assim, numa busca de uma autoestima. Isso seriam processos de fuga que não necessariamente vão chegar ao objetivo? Ou faz parte também a pessoa, por exemplo, se arrumar, se sentir bem externamente? Eu tenho muito carinho pelo processo de desenvolvimento humano, pelo processo da psique, né? Até o entendimento de erro, que é muito comum em sociedades pragmáticas, eu entendo que é só ignorância. Ignorância ou de saber ou de sentir. E quando a gente busca em coisas preencher movimentos internos, faz parte. Quando a gente entende, a filosofia vai falar do amor eros, do amor filia, do amor ágape. O amor eros, entendido como erótico, mas na verdade ele é ligado à matéria, ao belo. Ele faz parte do processo de desenvolvimento da autopercepção, do autoamor. Então, quando você estabelece um cuidado com alguma coisa, faz parte desse processo. A questão é que, quando você joga energia em algo que perece, algo que não permanece, você tende a se fragilizar, achando que aquilo é perpétuo. Corpo não é perpétuo, matéria não é perpétuo, o que você conquista, em geral, não é perpétuo, mas as coisas que estão dentro de você, elas permanecem. Então, quando você, através do conhecimento, sabedoria, boas obras, boas relações, isso fica em você, independente do que aconteça com o que está em torno de você. Isso gera autoestima, a verdadeira autoestima. Sim. Nesse caso aí, a autoestima necessariamente passa, Daniel, pelo autoconhecimento. Eu preciso me conhecer intimamente para ter essa autoestima? Com certeza, a partir da ampliação da consciência, desses aspectos individuais e coletivos que existem na personalidade, o indivíduo ampliando essa sua consciência, esse autoencontro, ele vai integrando, em especial, os aspectos que nele ele não considera muito bons. Porque muitas vezes, quando nós buscamos a evolução espiritual, nós tendemos a ir diretamente na direção da virtude, e é um movimento oposto. Nós precisamos ir justamente para o aspecto no qual precisa ser trabalhado, precisa ser integrado, ressignificado, aceito em nós. O que muitas vezes na psicologia chamamos de sombra, nas escolas da psicologia profunda. E recebendo esse lado que não gostamos, acolhendo esse lado em nós, unindo ele às virtudes, nós desenvolvemos essa autoconsciência. Pois é, nós estamos conversando aqui com os psicólogos Daniel e André. Vamos para um breve intervalo e voltaremos já para trabalhar essa questão da autoestima. Se a gente se reconhece com baixa autoestima, o que fazer para melhorar? A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta no Entre Dois Mundos, conversando a respeito de autoestima. Eu gostaria de perguntar para você, André, como é que a baixa autoestima ou a própria autoestima se manifesta no indivíduo? Você vai perceber, no caso da baixa, né, comportamento verbal, em geral, inadequado, ou se subestimando demais ou se superestimando demais, nesse movimento pendular, né? Altos e baixos. Altos e baixos, né?
E, em geral, posturas corporais. A pessoa com uma manutenção de autoestima mais negativa, ela vai ter posturas, ombros baixos, cabeça baixa, a sensação de perda de energia, a manutenção desse processo psíquico vai criando ideias, blocos de ideias, monoideias que vão tirando energia psíquica e o corpo vai respondendo a isso. Vai ficando mais desanimado. Vai ficando mais desanimado, caminhando para adoecimentos psíquicos. E aí o cérebro, que é uma máquina extraordinária, produtora de substâncias extraordinárias, começa a entender e produzir menos substâncias que vão te deixar mais fortes, mais aptos, sua saúde cai. Pode chegar até a depressão. Pode chegar, em geral, a depressão. E a questão da autoestima, digamos assim, o lado bom disso aí, a gente também revela isso na postura, não é, Daniel? A autoestima, à medida que o indivíduo conquista, se conscientizando em plenitude das suas potências espirituais, ele consegue se desenvolver bem no meio em que ele está inserido, e o corpo também responde a isso, obviamente, com um aspecto de saúde constante, afetando o sistema imunológico, né, afetando uma série de outros aspectos dentro da fisiologia que são extremamente ligados à psique, não a como social. Observemos Jesus, por exemplo. Jesus esteve entre nós e nunca enfermou. Esteve conosco, nos trouxe as suas lições, mas não o vimos na história doente, mostrando uma capacidade de interação entre a alma e o corpo de grande profundidade. Impressionante, né? A gente também, de certa maneira, tem, guardadas as proporções, não é, essa capacidade, né? Precisa desenvolver. Como é que o Espiritismo pode nos ajudar nesse sentido? Eu acho que o Espiritismo, ele nos apresenta uma visão muito estendida de quem nós somos, né? E ele, como consolador, ele olha a pessoa que faz as perguntas certas e mergulha no entendimento profundo, filosófico da doutrina, trabalha muito bem o auto-perdão, trabalha muito bem o entendimento das suas próprias limitações, entende que não está sozinho, entende que a destinação a sua própria destinação, a sua, das pessoas que estão com você, é uma destinação nobre e feliz. Então cria um campo de esperança para você, inclusive, fazer os mergulhos necessários na alma, fazer as perguntas certas para você, não ficar cheio de respostas, mas fazer perguntas certas para você conseguir entrar em contato com você e suportar as dores naturais dessas perguntas. Esse é um processo meio complicado, não é, Daniel? A gente não tem muito costume de fazer isso, né? Essa viagem para dentro de nós mesmos. Com certeza não, mas, né? Ainda mais na cultura que estamos inseridos, que é muito para fora, né? Conquistar as coisas para fora, conquistar o emprego, né? O cuidado excessivo, às vezes, com o corpo, a aparência, né? Nos coloca muito para fora de nós. Isso tudo é ilusão, a gente pode dizer? Não digo ilusão, mas a depender da postura do indivíduo perante essas necessidades, é como nos ensinava Jesus, é estar no mundo sem ser do mundo, trabalhando as questões espirituais com profundidade, porque o indivíduo em sua essência é espiritual, mas de forma alguma sem desprezar as questões do corpo, o cuidado com o corpo, encontrando esse equilíbrio, esse caminho do meio. A gente pode dizer aí, nessa reflexão também, André, que a meditação, os trabalhos assim de introspecção podem favorecer o desenvolvimento da autoestima, do autoamor, o indivíduo se conhecer um pouco mais? Não tenho dúvida, assim, a meditação ela está associada a vários marcadores de saúde e equilíbrio emocional, né? Eu costumo falar assim, meditar, ouvir, orar, falar. Ouvir e falar. Esse exercício extraordinário gera em nós uma percepção ampliada. Primeiro ouvir, depois falar. Primeiro ouvir, depois falar. Com essa calma toda que você está falando agora, por exemplo. Ouvir e falar. E nesse movimento você interage. Interagindo você vê suas sombras, o outro te ajuda a entender suas sombras. Você se conhece mais o outro. Perdoa mais, aceita mais. Isso tudo vai criando um nível de equilíbrio no qual a gente vai ficando mais feliz. A gente acaba se fechando muito, não, Daniel? Assim? Se é através da meditação, você diz? Não, dizendo às vezes não ter essa abertura, né, que o André falou. Pelo contrário, a gente acaba se fechando às vezes nos nossos problemas, não se abrindo até para receber uma ajuda. Com certeza, porque muitas vezes quando nós estamos passando por algum conflito existencial, algo de natureza profunda,
É necessário ter humildade para se expor, né? Buscar uma palavra amiga, a pessoa certa. E muitas vezes nós temos a tendência de que nós, na nossa vida corrida, nós não temos o tempo nem de sofrer. Porque sofrer tem que parar o trabalho, sofrer tem que parar todos os papéis. O desempenho, né? O desempenho, né? Afeta bastante. Então, à medida que a gente toma consciência disso, a gente se entrega com sabedoria. Como é que o Evangelho de Jesus nos ajuda? O Evangelho de Jesus é extraordinário. Ele trabalha esse simbolismo, mas simbolismo que vai além do tempo. Cada vez que você mergulha no Evangelho, você tira vários caminhos de superação, de entendimento de problemas, questões da vida. Mas o que me chama a atenção no Evangelho de Jesus é que ele dá exemplos introspectivos e exemplos comportamentais. Então, se você ainda não está dando conta da introspecção, Jesus mostra com exemplos de como fazer. Quer melhorar? Olhe mais, fale coisas mais positivas, toque as pessoas com respeito e carinho, interaja com elas, abra-se ao outro, coloque-se à disposição do outro. Tudo isso Jesus fazia com ações, comportamentos. E aí, não importa cultura, condição social, isso toca. Nós somos projetados para responder a isso. E a baixa autoestima está justamente na separação desses comportamentos. Baixa interação com o outro, baixa exposição, pouco olhar, pouco carinho, pouca fala. E aí cria uma rede que te aperta emocionalmente. Ô Daniel, no Espiritismo a gente tem os recursos terapêuticos, né, da oração, né, da água fluidificada, do passe. De que maneira esses componentes podem atuar aí para nos ajudar nesse processo de uma autoestima, né, com segurança, enfim? Muito interessante, porque toda a literatura espírita, né, os clássicos como o André Luiz, todas as obras psicografadas por Chico e Divaldo, falam muito sobre esses aspectos, né, através do passe, das terapêuticas espíritas, a água fluidificada, porque elas revitalizam as nossas correntes mentais, nos auxiliando a mudar, a quebrar, né, os clichês perniciosos de pensamentos repetitivos, de baixa autoestima, de autodepreciação, os pensamentos de ruína, né? E à medida que nós tomamos o passe, assistimos uma palestra que nos renova os pensamentos, nós saímos desse ciclo energético perturbador. E com isso nos ajuda a retomar-nos, né, intimamente e adotar posturas novas. Então é extremamente positivo buscar dentro da doutrina essas terapêuticas que nos auxiliam. Muito bem, nós estamos conversando aqui com os psicólogos André Nonato e Daniel Campos sobre autoestima. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já para responder as suas questões. Fique aí conosco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito de autoestima, aqui no Estudo da FEB TV com os psicólogos, né, Daniel e André. Estamos agora com as perguntas dos nossos companheiros que sempre nos assistem, sempre nos estimulam, estão mandando as suas perguntas, sugestões. A Tayane Figueiredo de São Paulo pergunta aqui o seguinte, vamos começar com você, Daniel. Meu irmão suicidou-se, pois era gay. Acredito que ele não soube lidar com a diferença dele diante da sociedade. Gostaria de saber como posso ajudar aos que têm este mesmo sentimento. É uma crise existencial bastante profunda, mas eu acho que eu daria uma sugestão à nossa amiga, que ela buscasse de alguma forma, antes de pensar em ajudar o coletivo, para que ela pensasse o que foi o impacto desse problema em sua vida e por que a necessidade de buscar esse coletivo de imediato para levar essa mensagem. Ver a significação dessa morte dentro dela, essa perda, fazer de alguma forma uma introspecção, porque ela também está inserida nessa mesma família desse irmão e recebeu esse psiquismo familiar. Então, antes de buscar um auxílio para muitas pessoas, um auxílio coletivo, seria muito interessante que elas trabalhem intimamente, até para que ela faça a escolha da atividade, que ela é livre para o fazer, de maneira genuína, mais né? adequada, que não seja baseada em um conflito. Né? Porque caso seja baseado em conflitos querendo salvar lá fora, o que ela não está conseguindo salvar aqui dentro, seria muito interessante ela fazer esse trabalho, porque o resultado depois é um resultado de desgaste e talvez até conflitos maiores. Aí pode buscar, inclusive, ajuda, né, na própria casa espírita, com certeza, né? A conversa com pessoas, né, que sejam experientes, que tenham conhecimento,
uma segurança moral, né, Daniel? Tudo isso ajuda, né? Com certeza. Ok. A Lúcia Maria, de Governador Valadares, em Minas Gerais, ela pergunta: tenho 2 filhos adolescentes, sendo um deles com menos autoestima que o outro. Como faço para orientar o que mais precisa, sendo que eu eduquei os 2 do mesmo jeito? E aí, André? Educar do mesmo jeito, pessoas diferentes, né? Pessoas com necessidades diferentes, espíritos diferentes. O legado de cada espírito a ele cabe. E problemas de autoestima tem a ver com esse conflito, um conflito de identidade, do quanto que eu sei o que sou, do quanto que eu sei do que sou capaz. Então, foram milhões de anos para projetar a voz. A espiritualidade trabalhou extraordinariamente projetando esse centro de força extraordinário que é o laríngeo, né? Que é essa energia que a gente tem aqui. A voz nos humaniza, o diálogo nos tira de situações menos organizadas para situações mais organizadas. Dialogue. Conversar mesmo. Conversar e receber, né? Não dá, porque o papel de pai e mãe, às vezes, cria essa situação necessária que é de um desnivelamento moral, mas chega um momento em que é importante a gente se fazer menor para estabelecer esse contato de diálogo. Quer dizer que mantém um mesmo amor, né, André? Porque os pais amam os filhos, isso é natural, mas às vezes a maneira de lidar com cada um é diferente, até porque cada um é um, não é assim? Exato. E o fato de você necessariamente precisar ser mais duro com o outro e não com um segundo, não tem a ver exatamente com a questão do amor e desamor, tem a ver com a necessidade que aquele espírito tem de receber, de estabelecer um padrão de comunicação que é bom para ele no processo de educação. Perfeito. A Daniela Souza Dourado, Mato Grosso do Sul, pergunta assim: Daniel, tenho depressão e tomo remédios para me sentir melhor. É possível que minha depressão tenha surgido da minha baixa autoestima? É muito provável que a baixa autoestima tenha contribuído para o processo depressivo, porque a baixa autoestima muitas vezes ela está no centro desse processo da depressão, porque o indivíduo passa a desenvolver pensamentos recorrentes, se autodepreciando, se sentindo incapaz, né? E são todos aspectos que refletem a autoestima, mas tudo isso são sintomas, não são as causas realmente do problema. Então, na realidade, é preciso ir um pouco mais fundo, buscar uma psicoterapia, uma ajuda adequada, para estar se conhecendo e trabalhando nesse processo. A baixa autoestima, ela é um dos sintomas e contribui sim para a depressão, mas ela não é a causa efetiva disso, somente sozinha. Perfeito. Marcos Vieira, São José dos Campos, em São Paulo, pergunta assim: André, eu sempre tenho altos e baixos. Dia estou bem, no outro dia muito mal. Como faço para ter estabilidade emocional? Duas questões. Entender um pouco esse alto e baixo, porque isso pode já estar numa condição orgânica, né? Uma ciclotimia, tem que entender o quão grave é esse alto e baixo. O nosso humor, ele oscila naturalmente, e se ele começa a oscilar muito para cima e muito para baixo, isso aí já é uma condição, né? Importante entender, buscar uma psicoterapia, mas existem profilaxias que são simples. Mudar o comportamento verbal. Fale coisas mais positivas. Interaja mais com pessoas, olhe mais nos olhos. Nós somos projetados para perceber o outro, para entender o outro. Eu costumo falar assim, apenas entre 5% a 7% da comunicação que nós estabelecemos é verbal. Todo o resto é não verbal. Então, se coloque mais a perceber, interagir com pessoas, olhando, tocando, em experiências sociais. Permita-se receber as contribuições do outro sem crítica. Isso tudo facilita um equilíbrio? Facilita, porque nos humaniza, né? Vai tirando aquele aspecto mais primitivo do cérebro, vai jogando aquele aspecto mais superior do cérebro. Você ativa o córtex pré-frontal, essa partezinha aqui, que cria as imagens, as ideias positivas e equilibram a gente. Perfeito. Pois não. Complementando o que o André vem dizendo, e como nós já estamos conversando aqui, o passe,
né, a água fluidificada. Tudo isso vai colaborar. Isso auxiliam profundamente nessa busca dessa estabilização. Que desanuvia, né, também. Olha, a nossa última pergunta aqui, nosso tempo está voando. O João Michel de Passos, em Minas Gerais, Daniel. Os muitos casos de suicídios que vêm acontecendo podem ser por causa do sentimento de baixa autoestima desses que estavam sofrendo? Pode sim, a baixa autoestima ela pode chegar a um aspecto tão de sofrimento na personalidade do indivíduo, que ele não vendo saída, né, de ressignificar essa dor, busca a extinção do corpo, mas consequentemente não extingue a alma. E nesse processo, o indivíduo, na realidade, ele deveria matar crenças, valores, ideias internas, e como não consegue fazer simbolicamente isso no âmbito da psique, ele vai ao ato e tenta aniquilar o corpo em um simbolismo de aniquilar esses valores. E isso pode refletir, sim, esses aspectos de conflito interior. Por isso todo o cuidado, né, da gente estar realmente acompanhando, vigilante, a oração, né, a vigilância, a atenção constante, para a gente estar se observando e procurando os melhores caminhos, né? Eu complementaria ainda a questão da autoestima e suicídio. Tem um aspecto individual, mas tem um aspecto coletivo também. A solidão que esses seres humanos terminam sentindo, ao ponto de o conflito se tornar insuportável. Então, o coletivo, trazer mais, estar junto, a família, os rituais da família, estarem mais presentes para equilibrar essa atenção, valorizando a vida, né? Agradecemos, viu, André, a sua presença, a sua também, Daniel, aqui no Entre Dois Mundos. E obrigado também a você que participou conosco com as suas perguntas e sugestões. Esteja sempre à vontade para continuar participando. Até o próximo Entre Dois Mundos.